Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula. Estamos tratando de radioatividade, este é o assunto base. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa é a nossa quarta videoaula, reações nucleares. E nós vamos trabalhar hoje um pouco da matemática envolvendo entre duas grandezas muito importantes, a meia-vida e a vida média. Nós vamos explicar passo a passo. A constante radioativa e a vida média. Vamos tentar acompanhar bem devagar esses exemplos para que você possa entender. A velocidade de desintegração ou atividade radioativa de um material radioativo é definida como o número de átomos que se desintegram na unidade de tempo. Só uma explicação um pouco mais detalhada sobre a questão de velocidade, que velocidade não é espaço sobre tempo só, mas é, por exemplo, metros cúbicos de água por segundo, por minuto, quantidade de corrente elétrica por segundo, enfim, qualquer coisa que você possa relacionar com o tempo, inclusive até o crescimento populacional com o tempo, a quantidade de pessoas que são contaminadas por um vírus por mês, por ano, por dia, é uma velocidade. Então a velocidade é um conceito bastante amplo. E no caso da desintegração radioativa, também nós temos uma velocidade, que é o número de desintegrações por segundo. Matematicamente, a velocidade é menos ΔN sobre ΔT. E o que é esse ΔN? É N final menos N inicial. Como sempre o N final vai ser menor porque está diminuindo a massa, o número de átomos, então essa variação ΔN sempre vai ser negativa. NO é o número de átomos radioativos iniciais, que sempre é maior que N. E N o número de átomos radioativos após o intervalo de tempo ΔT, quando começa a desintegração. Só vai lembrar que desintegração não é desaparecer, mas sim se transformar alguém em outro alguém ou até muitos alguém, no caso da linguagem química da radioatividade. E por que é negativo? Porque essa variação aqui ela vai dar negativa. Esse negativo da variação com esse negativo vai dar sempre positivo. Por que eu estou falando isso? Porque não tem sentido se falar em velocidade retrógrada, ou seja, tipo uma volta no tempo. Nesse caso de radioatividade, não existe sentido. Então, por isso que é colocado o sinal de menos. Muito bem. A unidade de desintegração, velocidade de desintegração usual é o DPS. E essa unidade é uma unidade pequena. E aí a senhora Madame Curie, estudando o rádio, descobridora do rádio, uma das descobridoras, né? Muita gente estudava essas substâncias, criou essa unidade aqui, a 3,7 vezes 10 elevado a décima DPS, que é inerente à atividade de 1 grama de rádio. Então o Curie, como falam, o Curie, é igual a 3,7 10 elevado a décima DPS. Eu não quero que você se preocupe com isso agora. A unidade de velocidade não é o importante da nossa aula, mas a gente coloca para que você tenha conhecimento. Uma outra unidade é o Rutherford, que equivale a 1 milhão de desintegrações por segundo. Ou seja, 10 elevado a sexta desintegrações por segundo. Bom, aqui é isto que me interessa muito. Comprova-se experimentalmente que a velocidade, pessoal, ela sempre vai ser proporcional ao número de envolvidos. No caso, se são átomos, são átomos, são elétrons, são prótons, são partículas. E uma comparação muito simples é se nós olharmos, por exemplo, um incidente que ocorra numa festa, que tenha 1000 pessoas num espaço X, e um outro incidente que ocorra numa festa com o mesmo espaço X, mais de 10 pessoas. Não sei se vocês observaram, mas quando ocorrem essas aglomerações, quando ocorre
um incidente, as pessoas correm. E se tem mais gente é pisoteada, mais gente é machucada, mais gente sofre, porque a interação é muito maior. Então a velocidade do incidente aí vai ser muito maior das ocorrências, quando se aumenta o número de envolvidos. Então a velocidade ela é sempre proporcional ao número de átomos. Uma outra coisa, se eu dissesse que 4 é igual a 2, eu estaria contando uma mentira. Mas quando eu coloco 4 é igual a uma constante vezes 2, isso é verdade. E a constante seria 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Toda vez que nós tentamos igualar duas coisas diferentes, tipo velocidade e número de mols, ou número de átomos, enfim, grandezas diferentes, nós temos que colocar uma constante. V velocidade de desintegração, N número de átomos radioativos no material e C a constante de proporcionalidade denominada constante radioativa. Como a velocidade é menos ΔN sobre ΔT e também velocidade é C vezes N, então esses dois aqui são iguais. E eu tiro que Cn é igual a menos ΔN sobre ΔT. De onde eu tiro que quando eu passo esse N dividindo, eu vou ter menos ΔN sobre N vezes ΔT. E se eu tomar aqui o tempo, a variação de tempo como uma unidade, tipo um ano, um segundo, um minuto, um dia, um mês, etc., desde que seja um, nós vamos ter a fração de átomos que se desintegra na unidade de tempo. C, portanto, e aqui tirei porque eu imaginei aqui uma unidade de tempo, ou seja, número 1. Essa equação revela que C representa a fração desintegrada de átomos na unidade de tempo, ou seja, o exemplo clássico aqui, o rádio, que tem uma constante de desintegração 1 sobre 2.300 por ano, mostra que para cada 2.300 átomos de rádio seria necessário 1 se desintegrar por ano. Ou seja, se a constante fosse 1 sobre 4.000, de cada 4.000 átomos, só 1 se desintegra por ano. E aí nós podemos tirar uma outra conclusão, que é a relação entre C e Vm. A conclusão é a seguinte, que se nós temos uma constante para o rádio de 1 sobre 2.300 por ano, quer dizer que é um átomo que se desintegra num ano, ou seja, vão ser gastos 2.300 anos para se desintegrar todos os átomos. Esse período total é a vida média. E a vida média ela se relaciona com a constante de desintegração nesta fórmula, 1 sobre C. Tecnicamente é o inverso, e tem sentido como explicado. Tá? Então a vida média é 1 sobre a constante de desintegração, não se pode esquecer. Constante radioativa e a vida média. Vamos ver agora um cálculozinho só para você entender como é que a coisa funciona. Um cálculo meio complicado, tem que ter uma calculadora científica. Estima-se que a constante de desintegração do urânio 238 e 92 seja aproximadamente 1,566696.509 vezes 10 a menos 10. Esse valor não é o valor necessariamente correto. Tá? Foi um valor que eu não consegui achar o valor, vamos dizer, o mais próximo do real. Esse aqui é um valor muito próximo. Então a constante tem esse valor vezes 10 a menos 10 por ano. Matematicamente nós teríamos a velocidade média seria 1 sobre a constante. E quem é a constante? 1,566696.509 vezes 10 a menos 10. Olha aqui. O que é que está escrito aqui? Vezes ano, né? Só que na verdade isso aqui é por ano, tá? Muito bem, que mostra que se nós fizermos uma continha aqui, e na demonstração eu vou melhorar isso aqui para vocês, se nós dividirmos esse valor número 1 por este aqui sem esta expressão, nós vamos encontrar um númerozinho que eu vou mostrar já para vocês. Quero lembrar que este número negativo ele vai para cima positivo.
O resultado desse cálculo todo vai dar 6.382.857 6.382.857.014 anos, ou de átomos de urânio 238 para que apenas um se desintegre em um ano. Complicou? Vamos tentar entender. Tem que ter a calculadora científica. Como a constante é este valor por ano, já corrigi aqui direito,